A paz do Senhor, meus amados. A gente está gravando esse vídeo aqui para responder a um questionamento que tem sido muito frequente hoje dentro das igrejas, né? Na igreja, eu sou pastor da primeira igreja batista do Cabula, aqui em Salvador, e sempre nós somos questionados sobre esse assunto, e eu confesso que é um assunto bem controverso, porque ele define valores e princípios e propósitos que a gente deve atentar além de simplesmente o estudo da palavra. Né? Mas antes da gente continuar, antes de eu começar a falar sobre o que assunto né, que é falar sobre se crente deve ou não fazer tatuagem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever agora. Quando você se inscrever no seu canal, vai aparecer um sininho aí, você marca o sininho e sempre que tiver um vídeo novo, a gente vai estar compartilhando aqui para vocês. Enquanto isso, você também pode aproveitar e compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Talvez essa dúvida também seja uma dúvida sua. Tem a oportunidade de você poder falar para as pessoas aquilo que de fato a Bíblia fala. Nós vamos falar sobre o que de fato a Bíblia fala acerca do crente poder ou não fazer tatuagem, né? Então, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção se refere a qual é a passagem que normalmente as pessoas utilizam, né, as pessoas que são contra o uso de tatuagem, utilizam para poder definir se crente, se o cristão pode ou não pode fazer tatuagem. Então vamos ler o que está escrito em Levítico capítulo 19, versículo 28. A Bíblia diz assim, ó, pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. A pergunta é, se esse texto está falando sobre tatuagem, sobre o que efetivamente esse texto está falando e por que existe essa proibição. Então, essas respostas, elas são fundamentais para que a gente possa, então, especificamente determinar se é ou se não é pecado condenado na Bíblia fazer tatuagem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é que, à primeira vista, essa palavra parece que resolve a questão. Um cristão não deve fazer nenhuma marca no corpo, tatuagem é uma marca. Então, tatuagem é pecado. Porém, o contexto ele é completamente diferente, né? Porque quando você vai analisar um texto, você precisa analisar pelo menos dois aspectos importantes, que é o logos e o telos e a hermenêutica do texto propriamente dito. No logos está escrito que é proibido fazer marca no corpo, mas no telos está dizendo que é para quem foi dito isso. Isso foi dito para o povo judeu, mas e o contexto? E o contexto é em que situação? Em que situação? Observe, analisando com frieza e com mais profundidade o texto, nós vamos ver o seguinte, que pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem farei marcas algumas sobre vós. Ou seja, esse texto aqui está dizendo pelo que você não deve fazer essa marca no corpo, que é pelos mortos. Então, pelos mortos não se faz nenhuma marca. Dentro do contexto da análise do texto, isso era uma referência à idolatria. O objetivo dessa palavra escrita nessa época para o povo de Israel tem que estar dentro do contexto de todo o texto também. E o objetivo principal do livro de Levítico, ele foi escrito estabelecendo normas claras, leis específicas para que o povo de Israel não entrasse na idolatria, não caísse na idolatria. Então, aqui a função desse texto está mais voltada para a idolatria, ou seja, que aquelas pessoas não fizessem marcas pelos mortos para não idolatrar como significado, como símbolo de idolatria a pessoas que já morreram. Símbolos de invocação necromântica e tudo mais. Então, não se aplica a outras situações. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que fazem tatuagem não fazem para homenagear mortos, não fazem para idolatrar mortos, não fazem com esse sentido. Se já estiver dentro desse aspecto aí, então a gente pode definir que tatuagem, por esse texto, ele não é pecado. Por esse texto, tatuagem não é pecado. Porque se a gente for levar em consideração
esse contexto, a gente vai dizer, por exemplo, como diz no versículo 26, que cortar os cabelos do lado da cabeça, da cabeça, deixando um tufo de cabelo no meio da cabeça, é pecado. Que aparar a ponta das barbas de uma maneira específica é pecado. Que tudo. Então a gente percebe que essas orientações, esses mandamentos, essas ordens que foram dados para o povo judeu especificamente, o povo israelita especificamente, não vai definir uma situação cultural e contextual da época. Então, assim, eu não compreendo por esse texto, por essa passagem, que tatuagem seja pecado ou que haja uma condenação específica para tatuagem nesse texto. O segundo texto, agora do lado dos que defendem a tatuagem, né? Você tem um lado dos que são contra a tatuagem, que utilizam esse texto, e tem também aquelas pessoas que fazem apologia ao uso da tatuagem. E hoje você vê que tem lugares cristãos que têm tatuagens em todos os lugares e assim por diante. E eles utilizam esse versículo que nós vamos ler agora como sendo a base para que eles possam fazer tatuagens. E olha só o argumento o argumento que eles vão utilizar também. Então está escrito aí em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, que diz assim: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, os apologistas de tatuagem, eles dizem que Jesus tinha uma tatuagem. E por Jesus ter uma tatuagem, então eles também podem ter uma tatuagem. E que Jesus incentiva a tatuagem. A gente, amados, usar esse texto como uma afirmativa para que Jesus incentiva a tatuagem, para mim é um exagero. Como é que a gente deve interpretar esse texto? Um dos grandes problemas que ocorre na interpretação da Bíblia é que nós interpretamos segundo a nossa perspectiva e ótica, ou seja, aquilo que nos agrada é aquilo que vai falar diretamente conosco. Em outras palavras, isso significa dizer que projetamos de dentro das Escrituras as nossas expectativas, as nossas experiências pessoais, as nossas vivências e ideologias, em vez de deixar a Bíblia falar por si só aos nossos corações. Então é aquela coisa, quando se quer encontrar uma justificativa na Bíblia, se utiliza um texto. E isso vale tanto para o texto de Levítico, quanto para o texto também do Apocalipse. Isso vale tanto para as pessoas que dizem que tatuagem é pecado, pelo fato de no livro de Levítico falar sobre marcas no corpo, como também aqueles apologistas da tatuagem utilizarem a ideia de que Jesus incentiva a tatuagem por meio do texto de Apocalipse 19, 16. Então nós precisamos retomar o entendimento da interpretação bíblica, certo? Que é interpretar a Bíblia segundo princípios. E não interpretar a Bíblia segundo os nossos princípios, mas segundo os princípios de interpretação da Bíblia, segundo os princípios que a própria Bíblia estabelece como necessários e fundamentais para que um texto seja bem interpretado, para que um texto ele seja bem especificado. Então veja só. Nós temos alguns textos na Bíblia que nos ajudam a tomar decisão do que devemos fazer com a nossa vida. E essa decisão é que ela é importante para que nós possamos decidir se devemos ou não, se uma pessoa pode ou não se tatuar. Então, o primeiro texto que eu queria chamar a atenção para você é o texto que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 14, traz um parâmetro importantíssimo, importantíssimo antes de tomar qualquer decisão. Qualquer cristão que seja, qualquer cristão precisa utilizar Romanos 8,14 para tomar as suas decisões. Antes de avaliar qualquer decisão que você deva tomar, você precisa fazer uma avaliação de acordo com Romanos 8,14. É a primeira orientação que nós vamos dar. Se você puder abrir a sua Bíblia aí para que você leia junto comigo e não tenha dúvida do que eu estou falando, vai ser importante porque a gente vai ter a condição de ler juntos esse texto.
para que não fique somente nas minhas palavras. Vamos lá, Romanos 8, versículo 14 diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então esse é o primeiro texto que nós vamos analisar, certo? Então a pergunta é, o que você está fazendo, a decisão que você está tomando, ela está sendo guiada pelo Espírito Santo? Você já orou para saber se de fato é isso mesmo que o Espírito Santo está conduzindo você a fazer? Então, uma das grandes dificuldades é que as pessoas querem fazer as coisas pela emoção. E quando a gente faz as coisas pela emoção, a gente tem grande chance de que dê tudo errado. De que a gente faça as coisas da forma errada. Então, a pergunta que vai preencher essa resposta é: Deus ele é glorificado nessa tatuagem que você vai fazer? A tatuagem que você vai fazer, ela ofende a santidade de Deus? Porque tem uma coisa, se você tiver uma resposta, uma segunda resposta de Deus, que o Espírito Santo, talvez você esteja envolvido em um projeto aonde você vai alcançar pessoas que usam tatuagens, talvez por identificação, o próprio Espírito Santo faça esse direcionamento na tua vida, mas lembre do seguinte, certo? Será que essa tatuagem glorifica a Deus? Porque é um segundo princípio também que a gente deve observar, de fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, façamos para a glória de Deus. Nada do que nós fizermos não seja feito para a glória de Deus. Isso você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. O texto diz exatamente essas palavras que eu acabei de falar. Mas nós vamos aqui mostrar para você no texto tudo, como ele é amplo o entendimento, de que tudo que a gente deve fazer para a glória de Deus. Então, olha só, ao que diz o texto aí. Portanto, quer comeis, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então é importantíssimo que a gente tenha um entendimento de que aquilo que a gente vai fazer, se a tatuagem, ela vai glorificar a Deus. O terceiro ponto é qual é a motivação da tatuagem, se ela é despertar interesse sexual ou sexual no sexo oposto. Se você está pensando em fazer isso por sensualidade, para atrair outras pessoas, isso também é algo importante de ser observado. Por quê? Porque se você não faz isso, se você faz isso com o intuito de atrair pessoas, nós precisamos compreender, certo, que isso também é pecado. Então, olha só, alguns textos falam sobre isso de uma forma bem clara. Bem claro, o nome desse pecado é lascívia. E é uma obra da carne. E a Bíblia fala que as obras da carne, elas são obras pecaminosas. Então olha só o que é que o apóstolo Paulo diz para a gente lá no texto que está no livro de Gálatas, capítulo 5, o capítulo 5 fala de obras da carne e de obras do Espírito. Mas no capítulo 5, especificamente no versículo 19, ele diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Então, se o seu interesse em fazer a tatuagem é atrair o sexo oposto, ou o mesmo sexo, se passa isso pela sua cabeça também, que já é uma outra situação que a gente vai estudar em outro vídeo, certo? Então, isso também, a tatuagem, então, não deve ser feita, O terceiro ponto que a gente deve analisar quando a gente vai, você deve analisar, quando você vai fazer uma tatuagem, é se você está disposto a ter pelo resto de sua vida uma tatuagem no corpo. Lembre-se que as tatuagens, elas nunca saem, Elas nunca saem.
elas vão estar ali a vida toda no seu corpo, você nunca vai ter a oportunidade de removê-las, a não ser com cirurgias caras e extremamente dolorosas. A cirurgia de tatuagem, elas são extremamente dolorosas, elas são extremamente complicadas e extremamente caras também, né? Então, é o quarto princípio que você deve observar. O quinto princípio que você deve observar é: você tem idade suficiente para tomar essa decisão? Qual é a sua faixa etária hoje? Se você ainda é um adolescente e você ainda não tem idade suficiente, eu peço a você, eu oriento você, eu te aconselho a esperar um pouco mais. Espere um pouco mais, espere para ver se de fato uma decisão que você pode realmente tomar ou não. O próximo princípio que você deve observar é se a tatuagem que você está fazendo é só porque está na moda. Todo mundo está fazendo, então você também vai fazer. Tá na moda aí, é modinha, e agora é modinha realmente, e por isso você vai entrar nessa modinha. Então, se você está fazendo isso por moda, tome cuidado, porque você pode lá na frente se arrepender. E a outra coisa que você deve observar é se essa tatuagem, você está fazendo não é para agredir alguém. Às vezes é seu pai que é contra a tatuagem, às vezes é o sistema que você quer dar uma resposta ao sistema, você quer mostrar sua rebeldia. Lembre-se que rebeldia é pecado de Satanás. E quando você faz uma tatuagem porque você quer agredir alguém, você sim está pecando, certo? Mas se passar por todos esses crivos, e ainda assim você perceber, você sentir que não você descobriu que aquilo que de fato essa tatuagem não preencha nenhum desses requisitos, então você vai para o último de todos os requisitos. Você vai fazer uma análise de acordo com o que está escrito lá na palavra, certo? Como é que isso está falando ao seu coração, porque tem um texto da Bíblia que é muito importante, certo? A interpretação desse texto. Então a gente vai ver esse texto agora que está em 1 Coríntios, no capítulo 6. Então 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo é o 12. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12, traz essa informação de uma maneira bem interessante para a gente avaliar e analisar. Então 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então observe se o fato de você poder fazer, de não ser pecado, se isso não vai, de uma certa forma, causar um desconforto, ou se isso é algo que está te dominando a tal ponto que, ainda que eu tenha mostrado todas essas questões para você, ainda assim aquilo esteja naquela ideia de eu quero, teimosia. Porque se estiver dentro desse princípio, certo? É bom que você também espere um pouco mais. Que você aguarde um pouco mais e domine primeiro a tua vontade. Analise o contexto onde você está. Analise a utilidade. Analise se ela vai glorificar ou não ao Senhor. Analise qual é a motivação, se você está fazendo isso para poder ficar mais bonito, mais sensual. Analise se essa sua tatuagem não vai causar um problema na sua comunidade, ou quem sabe até na sua igreja. Analise se você está disposto a ter isso para o resto de sua vida. Analise se a sua idade é suficiente para você tomar essa decisão. Analise se você não está sendo influenciado pela moda. E analise se você não está querendo agredir ninguém. Certo? Depois disso tudo, aí sim você decide se deve ou não fazer tatuagem, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, ou que ele possa ajudar alguém que você conhece. Se você acha que ele pode ajudar alguém que você conhece, você pode compartilhar com essa pessoa esse vídeo, que vai ser muito interessante também, tá bom? E no mais, o nosso canal está aí à disposição, tem muitos vídeos de conteúdo, muita coisa que você pode aprender, que certamente vai fazer uma diferença na sua vida, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, um forte abraço.